Esse programa de pesquisa, especialmente o programa de genética e melhoramento do cafeiro, que foi concebido em 1932 e que ficou desde então sob responsabilidade do Dr. Alcides Carvalho, que foi trazido para o IAC pelo Dr. Krug para conduzir o programa de melhoramento. A cafeicultura brasileira, e principalmente a paulista, esqueceu um pouco da importância que o Instituto Agronômico de Campinas teve para a cafeicultura do Brasil e do mundo, né? Hoje em dia, com a economia paulista, principalmente a agricultura paulista mais diversificada, eles se dedicam a outras áreas também, né? E também, em termos históricos, o importante é que eu sempre falo, é que nós temos várias evidências aqui no estado de São Paulo mostrando que nós chegamos aonde chegamos no café não foi por acaso, houve muito esforço, muita gente que pensou nisso, e um dos fatos é esse: o Instituto Agronômico de Campinas foi fundado ainda no século XIX pelo Dom Pedro, o que também mostra a visão que o Dom Pedro tinha do mundo, né? Ou seja, era um homem que acreditava na ciência, acreditava nisso. Na época, os grandes proprietários, que também eram muito politicamente muito influentes, eles conseguiram convencer Dom Pedro II a criar uma estação de pesquisa que pudesse atender problemas da cafeicultura, especialmente no que dizia respeito à época de problemas relacionados à nutrição das plantas, à fertilidade dos solos. E Dom Pedro, que era uma pessoa muito iluminada, muito culta e muito devotada a resolver problemas do país, tinha um trânsito enorme no exterior, né? Ele criou, então, em 1887, a Estação Agrícola de Campinas, que veio a se tornar mais tarde o Instituto Agronômico de Campinas, inicialmente para resolver problemas relacionados a questões relacionadas à fertilidade. Tanto é que o primeiro diretor do Instituto foi Daffer, que era um químico especialista no assunto e que durante anos comandou a instituição e estruturou toda a programação de pesquisa voltada para resolver esse tipo de problema. O Instituto, criado em 1887, foi criando o corpo graças à qualidade do corpo técnico, especialmente dos dirigentes e do corpo técnico muito capacitados, né? A instituição foi trazendo para o seu quadro de pesquisadores pessoas muito bem formadas. E foi do Instituto Agronômico de Campinas que saíram as principais variedades de café cultivadas no Brasil e em diversos países do mundo. O IAC poderia relatar quais são essas variedades para você, mas não é só aqui no Brasil, não. As nossas variedades de café desenvolvidas aqui são plantadas em outros países produtores pelo mundo afora, tá? E eles foram, ao longo do tempo, como é que eles conseguiram a todo esse parque genético, eu não sei dizer, é uma coisa antiga, mas o que eu ouço dizer é que é um dos principais parques genéticos de café, se não for o principal no mundo. O sucesso da cafeicultura brasileira se deve a uma série de fatores, mas, sem dúvida, um deles é o enorme portfólio de cultivares de alto desempenho selecionadas, especialmente pelo Instituto Agronômico ao longo dos 90 anos de existência desse programa de melhoramento. Lembrando que o IAC tem a maior banco de germoplasma de café do mundo, né? Desde o início da existência do IAC, ele começou a trabalhar com tipos, fazendo melhoramento de algumas espécies, e isso se intensificou muito há 90 anos, 100 anos atrás, de várias culturas, inclusive da cultura que eu trabalho, que é cana. Ao longo do século XX, fizemos um grande esforço para montar os nossos bancos de germoplasma para fazer melhoramento genético. A partir daí, através da hibridação, a gente conseguia fazer novos tipos, né?
cruzando uma planta com a outra, você criava variabilidade genética na população obtida, né, pela semente, e com isso ia depois fazendo um processo todo de seleção durante vários anos e chegava a tipos importantes. O IAC tem mais de 1.200 variedades lançadas de várias espécies cultivadas, né? Eu entrei aqui no Centro de Café para trabalhar com a fitotecnia do cafeeiro, que é o manejo da lavoura cafeeira, e aos poucos a gente foi adaptando essa área de pesquisa para a tecnologia de processamento, que é, na verdade, aquilo que engloba toda a pós-colheita do café. E a gente foi aprimorando esse trabalho de processamento e chegou no momento que a gente percebeu que a gente precisava dar um passo mais largo do que aquilo que a gente vinha fazendo, né? A instituição, né, o IAC, é uma referência em cafeicultura e principalmente no melhoramento genético, que se você for analisar hoje, praticamente quase 80% do café brasileiro ele é produzido com as cultivares envolvidas aqui no IAC. Quando eu comecei a trabalhar na questão de pós-colheita, a gente estava trabalhando de maneira convencional como todas as outras instituições trabalham, que é mais focado na secagem do café, no processamento, visando a preservação da qualidade e a obtenção de uma xícara de melhor qualidade. Só que um grande diferencial que aconteceu nessa trajetória que eu falei para você, que inclusive que foi a grande mudança, na minha opinião, foi que a gente tem no nosso banco de germoplasma opções de varietais que permitem naturalmente essa planta produzir um café diferenciado. Então, assim, como o IAC detém, né, o maior banco de germoplasma no Brasil, um dos maiores do mundo, a gente tem uma riqueza de material para ser trabalhado e eu acabei me focando nesse tipo de trabalho. Então, descobrindo plantas que naturalmente já produz um café diferenciado na xícara. Então, talvez hoje o IAC seja, não sei, talvez a única instituição que ainda trabalha nesse jeito, que é a questão da interação genótipo e ambiente. A gente percebe que para cada ambiente de produção é necessário uma variedade adaptada para aquela situação. Então a pesquisa hoje ela está exatamente nesse ponto, na fase da descoberta, mas não assim só que café bacana que nós temos. Nós temos um outro trabalho já de validação, que é tentar entender nos diferentes ambientes para que essas plantas servem, né? Que tipo de café que elas estão produzindo. Então, assim, na verdade houve uma defasagem, do meu ponto de vista, de mais de 50 anos que esses cafés ficaram esquecidos no tempo, né? Então, se essa linha de pesquisa ou se houvesse na instituição esse tipo de trabalho, pode ser que hoje a gente já tivesse esse café no mercado e as pessoas não precisassem ficar trazendo cafés importados, né? A gente vê muito falar o café geisha, que traz do Panamá, que traz da Costa Rica, porque eu acho que a pesquisa não caminhou na velocidade que a demanda está hoje. Um banco de germoplasma é como se fosse uma coleção de plantas. Imagina uma biblioteca com livros guardados em algum lugar. Para plantas é um pouco diferente, porque você não consegue colocar todas as plantas no mesmo lugar, porque a gente tem que manter a planta viva em campo. Se eu estivesse falando só de semente, seria fácil eu guardar numa câmara fria. Mas no caso do café, ele não mantém a germinação por muito tempo. Então tem que manter a planta viva no campo, seja numa situação normal de lavoura, ou seja num lugar como esse. Então aqui um ambiente que está proporcionando um certo sombreamento, cada planta está dentro de um vaso, né? E por que é banco de germoplasma? Porque existe um catálogo de introdução de plantas, cada planta aqui tem seu próprio RG, é um número que mostra todo o histórico dessa planta, de onde ela veio, onde ela foi produzida e por que ela está aqui, por qual característica ela está sendo mantida. Então isso vale tanto para algumas espécies que vocês estão vendo aqui, como para outras introduções de canéfora, de arábica. O nosso foco principal é o café arábica, né? Mais de 80% do nosso trabalho é arábica, mas nós temos aqui 15 espécies diferentes que estão aí com a matéria-prima para quem quiser estudar café.
né? Como eu falei antes lá na nossa programação de pesquisa, nosso foco é a qualidade da bebida, né? Mas pode ter outras características de interesse, como resistência à praga, doença, tolerância seca. Tem várias coisas que, se você tem o germoplasma preservado, você consegue estudar isso em qualquer momento, né? Então a gente trabalha também na questão de treinamento de profissionais, através de pós-graduação, de cursos. Eles têm acesso a esse material para fazer os seus trabalhos de pesquisa. Então essa planta está numa situação mais confortável, eu diria, né? Está num sombreamento, tem irrigação, recebe sua nutrição e está aí preservada para ser usada em algum momento. Isso aqui também é uma parte dessa coleção que nós temos, só que isso aqui já foi feito para um uso específico. Isso aqui são já plantas matrizes que nós coletamos no campo e trouxemos para esse ambiente para ficar protegido. Então, se você tem uma muda no campo lá, uma planta, e tiver alguma adversidade climática, por exemplo, pegou fogo, teve uma geada ou qualquer outro tipo de acidente, aqui as plantas estão armazenadas numa condição mais favorável. Então, em cada um desses vasos, a gente tem uma planta matriz, que já são as plantas que vão ser utilizadas daqui a uns anos para a produção de mudas em escala comercial, caso a gente confirme que aquelas variedades híbridas realmente tenham uma utilidade e aquela qualidade que foi desenhada. Então, aqui a gente mantém essas plantas individualizadas, vivas, para a hora que for utilizar a gente dá uma envigorada, né, para produzir mais folha, e ela está apta para ser usada. Então essa planta aqui, ela não existia na natureza. Ela foi feita através de cruzamento de uma variedade comercial com uma variedade importada. Então ela tem, na sua composição genética, a possibilidade de ter uma produtividade mais alta e uma qualidade diferenciada igual das variedades importadas. Porque ela já vem de uma seleção onde nós observamos essa característica da qualidade na xícara. Então, isso aqui foi produzido por embriogênese somática, que exige toda uma estrutura de laboratório, que é exatamente o que precisa ser feito se isso se tornar uma cultivar comercial, né? O produtor, como você perguntou aquela hora, vai estar recebendo na sua fazenda, na sua propriedade, uma muda normal, igual às outras, só que ela veio produzida de um laboratório de cultura de tecidos, por exemplo, que é esse caso aqui. Essa prospecção de qualidade que a gente chama, a gente só teve condições de fazer porque realmente existe esse tesouro que é o nosso banco de germoplasma, né? Poderia até dizer um tesouro perdido porque ficou mais de 50 anos sem ser avaliado para essa característica da qualidade da bebida. Então, quando a gente passou, aí que está um diferencial, quando a gente passou a avaliar essas plantas que estão no germoplasma de forma individual, por exemplo, aqui cada embalagem dessa é uma variedade diferente, é um indivíduo, somente assim foi possível perceber que existem indivíduos, né, ou genótipos no nosso banco de germoplasma que produzem uma qualidade diferenciada. Pode ser que muitas vezes isso não tenha sido percebido, ou por não ter sido avaliado, ou porque se avaliou de maneira não tão detalhada como a gente está fazendo. Cada amostra é um varietal diferente, né, que pode ser uma planta ou pode ser já um conjunto de plantas homogêneas ou estáveis. A diferenciação maior aqui realmente é o varietal. Cada amostra aqui é uma variedade diferente. Nesse momento aqui a gente está falando somente de café arábica. Temos mais de 50 varietais diferentes sendo avaliados. E aquilo que eu tentei falar antes, né? A gente só começou a captar qualidade diferente na xícara a partir do momento que ampliou a exploração desses materiais e muitos deles de forma individual. Às vezes a gente tem uma família daquela variedade, mas nem todos os membros da família apresentam as características desejáveis. Então tem que avaliar indivíduo por indivíduo dentro de cada família. Nós fazemos a pesquisa de validação na situação real de um produtor. Então, quando a gente tiver um resultado lá de 3, 4 safras que vai permitir uma conclusão sobre entre essas 6 ou 12 ou 20 que nós estamos testando, qual é a boa ou quais são as boas combinações para aquele produtor, está na situação real daquele produtor.
Então a gente imagina um cenário um pouco diferente da pesquisa convencional, que é tentar ampliar essa rede de pesquisa para tentar identificar para cada produtor que tiver interesse nesse tipo de material, que a gente faça uma seleção de ambiente ou uma seleção de variedades adequadas para aquela situação. Então a gente não pensa assim num simples, então eu tenho essa variedade, vou lançar essa variedade para a produção de café especial no Brasil. A gente pensa em continuar trabalhando em parcerias com o produtor para que a gente consiga identificar para a situação que ele está, qual é a variedade melhor para ele. Então essa pesquisa ela não tem fim, né? Essa validação. No momento a gente faz, sei lá, com 20 ambientes diferentes, nós teríamos que potencializar, multiplicar o número de ambientes trabalhados para realmente chegar num denominador comum para poder recomendar para aquele produtor qual é a variedade e qual o processamento que ele precisa adotar para ter a diferenciação na xícara que a gente está dizendo que tem. Nós temos 2 tipos de populações aqui, basicamente 2, mas tem outros, mas 2 que a gente está trabalhando, 2 linhas de pesquisa na verdade. Uma linha é identificar no germoplasma existente quais são as variedades candidatas, né? Ou seja, as que têm potencial de uso para alguma finalidade específica de sabor ou de aroma. Então, esse é o primeiro passo, prospectar aqui em Campinas quais são os candidatos. Isso já foi feito. Cada ano a gente faz um pouquinho, mas nós temos muitos candidatos já. Segundo passo seria testar nos ambientes reais de produção, onde o produtor está, quais são as variedades que realmente vão expressar naquela situação que ele está, aquilo que a gente já percebeu aqui em Campinas. Então isso seria uma etapa que eu considero que é a etapa decisiva, que é a etapa de validação, né? Nessa validação, a gente, além de avaliar a qualidade potencial na xícara, nós precisamos verificar se aquela variedade está adaptada para aquela situação, para aquele tipo de solo, tipo de clima, ambiente e tudo mais, porque além de produzir uma xícara diferenciada, essa variedade tem que ter um mínimo de produção ou de produtividade que permita ao produtor ter um equilíbrio entre produtividade e qualidade. Porque não adianta muitas vezes você falar, essa variedade é top em qualidade, mas se ela não tiver um mínimo de produtividade, ela não estaria apta a ser usada no ponto de vista comercial. Essa experiência de avaliar os cafés do programa de cafés especiais do agronômico, do Instituto Agronômico de Campinas, é sempre uma surpresa. Porque a gente tem contato, né, com cultivares e variedades, né, plantadas ao longo aí desses anos, no Parque Cafeiro do Brasil principalmente. E quando a gente prova cafés que fazem parte do programa do Instituto Agronômico, são bem diferenciados. Lógico, eles fazem uma triagem para nós, né? A gente não vai provar todos as cultivares do programa, mas eles acabam selecionando algumas que eles veem que tem algum tipo de potencial, e aonde vem, né, a gente vem e avalia. Então, assim, é sempre uma surpresa e um orgulho, porque a gente sabe que daqui podem sair grandes produções de cafés especiais, né, tanto para o Brasil como para o mundo. O que eu vejo de muito importante, assim, de fundamental nesse tipo de pesquisa que a C está fazendo, que o Gerson está encabeçando, é a possibilidade de trazer novos produtos para o mercado, né? Então, ele está se utilizando de uma quantidade de indivíduos que existem aqui, de plantas já pré-existentes, que vieram de intercâmbio com outros institutos do mundo e que vieram de expedições que o IAC fez na década de 60 e está analisando isso, do que pode ter de qualidade ali, que está escondida, o IAC tem um tesouro aqui, que está escondido, que a gente não sabe ao certo o que tem, mas tem muito potencial. Então, acho que isso, para a cafeicultura, para o Brasil, é um trabalho importantíssimo. Falando de forma prática, a minha experiência hoje está totalmente voltada em provar os cafés e definir sempre o melhor que eu vou usar na minha microtorrefação. Então, sempre a minha experiência hoje é eleger o melhor da mesa, é assim dizer, para fazer o trato direto com o produtor. E sendo assim, né,
essa não é a primeira experiência com os cafés do programa de cafés especiais do IAC, mas eu percebo um nível de complexibilidade muito alto, né? Então, além de ser amostras únicas e totalmente exclusivas, né, que vão contribuir aí mais para frente com todos dessa rede, são cafés com nível de complexibilidade únicos. Foram só 6 amostras, né, mas uma delas me chamou muito a atenção, justamente por causa da complexidade. O 0105, ele, assim, tem uma nota muito clara de baunilha, né, alguma coisa voltada para chocolate, mas ele está envolto com uma nota floral. Então, notas florais em cafés já é muito mais raro, né, principalmente a nível de Brasil, mas ele está mesclado, baunilha e floral é algo que chamou atenção, né? E o que chamou atenção também foi a densidade do café, o corpo dele. Que geralmente a gente encontra em cafés, pelo menos nas avaliações que eu faço de cafés aí, das regiões brasileiras, que a gente tem, né, corpo, tem vários atributos. O que chamou a atenção dele é uma nota amanteigada. O que eu mais gostei foi o 1833, foi o primeiro café da mesa. Curiosamente, eu pontuei ele alto também, junto com outro café que veio da mesma propriedade. Então, os que vieram da mesma propriedade tiveram notas muito similares aqui, que fez sentido para mim depois. Esse café, eu achei ele com uma doçura muito alta, assim, um corpo elevado. Ele estava muito redondo, o aroma dele frutado e caramelo, assim, de início, e ele tinha notas de frutas amarelas, assim, e um pouco frutas fermentadas, assim, que me chamou muita atenção. E eu vejo isso, sob aspecto comercial, com um potencial muito alto. Olhando pelo lado comercial, se eu tenho um produto desse, eu sei que eu tenho venda. Conhecendo o que eu comercializo hoje, o que eu estou acostumado, o que os meus clientes passam de feedback. Então, para o meu público de café especial, esse daqui é um que teria, com certeza, uma venda muito fácil. Vale ressaltar que todos, né, têm uma nota de complexibilidade, assim como já ocorreu nas experiências anteriores com os cafés do programa de cafés especiais do IAC, mas o meu preferido é o 1833. Ele tem um doçor, né, muito interessante. É um café que surpreendeu desde o primeiro momento pela fragrância seco, no segundo momento, né, pelo aroma úmido. E é um café que foi se desenvolvendo na mesa ao longo do tempo. Então, conforme ele foi esfriando, essa é uma tendência dos cafés de qualidade, ele vai melhorando, ele vai se revelando e ele mantém aquelas notas surpreendentes iniciais. E esse foi o caso desse café em específico. O incrível que pareça, me lembrou um café com uma fermentação espontânea, muito bem controlada, né, poucas horas de fermentação, onde ele tinha quase que um aspecto floral que esse café trouxe, né, na mesa. E lembrando que ele não é fermentado, então assim, essa é uma nota bem surpreendente para se achar, né, nesses cafés. Falar em vender a sede que eles têm dentro da cidade, aquele espaço maravilhoso lá em Campinas, entendeu? Isso, só de pensar em fazer isso, mostra que o governo, o executivo não está vendo tanta importância assim no âmbito de Campinas, né? E isso é que tem que ser mudado. Eu acho que eles precisam de mais dinheiro, precisam de mais pesquisadores, eles perderam muitos pesquisadores, e precisam de pressão política, porque é aquele negócio, quando o cobertor é curto, ele vai para um lado, vai para o outro, e o pessoal do café, na minha opinião, o pessoal paulista de café, não tem feito a pressão devida junto ao governo, da Secretaria de Agricultura, para se dedicar mais dinheiro para o café lá. Essa pesquisa que vem sendo conduzida no IAC, para mim, ela é na verdade, uma quebra de paradigma, porque a gente está propondo um novo tipo de café para a cafeicultura brasileira.